Então, vamos lá, o tema de hoje é uma pergunta, né? E a pergunta é: quantas pessoas Deus mandou para você hoje para te ajudar, né? Aí você vai perguntar assim, mas Deus mandou alguém hoje para me ajudar? Não percebi. Deus manda muitas vezes pessoas e a gente não percebe, né? E que situações que Deus manda, né? Várias situações, mas principalmente aquela pessoa que vem e nos pede uma ajuda, né? Principalmente com relação a tudo isso, não, necessidades, né? De fome, principalmente. Aí você vai falar assim, mas essa pessoa está pedindo ajuda. Como assim? Ela veio para me ajudar, né? Você vê que Deus age, né? Deus é tão maravilhoso que ele age no puro amor, né? Então, ele manda essa pessoa para te ajudar, né? Obviamente que mutuamente vocês se ajudam, né? Mas Deus mandou essa pessoa para te ajudar. Aí você pensa, como assim Deus mandou para me ajudar? Sabe quando a gente acorda, né? Mesmo que a gente acorde conversando com o pai, né? Então, quando a gente acorda conversando com o pai, né? Eu costumo antes de abrir os olhos já conversar com o pai, né? Mas depois, mesmo que você também tenha esse hábito, mas depois durante o dia, pode ser que durante ali você já começa a pensar nas coisas que tem que fazer, e aí nesses pensamentos acaba pode ser uma murmuração, alguma reclamação interna, né? Você não expressa, né? Mentalmente. Você pode pensar sobre alguém, meio que vai criticar alguém mentalmente, e aí começam essas coisas, né? Esses pensamentos. Esses pensamentos, na verdade, né, são desagrados ao Pai. Eu não uso a palavra pecado, porque é muito vago, e dá uma outra conotação, mais pesada, é, e a gente não consegue definir claramente o que é pecado, né? Se o cérebro não consegue definir. Agora, desagradar a gente consegue processar, né? Algo que não agrada. Então, a gente sabe que não agrada ao pai, né? Então, aí que acontece? É que começa a acumular, né? Durante o dia ali, esses pensamentos. Um pensamento aqui, outro ali, daqui a pouco tá com 10 pensamentos, né? Que não agradaram o pai. Aí o pai fala assim, tá bom, eu vou ajudar essa pessoa, né? Esse meu filho, essa minha filha, a corrigir esses desagrados contra mim, né? Eu quero que só me agrade. Aí Deus vai lá e coloca uma pessoa na sua frente para te ajudar. Sabe aquela listinha de 10 itens que não agradaram a Deus durante o dia? Aí você vai lá e ajuda Deus, ajuda, né? Alguém que vem lá te ajudar, né? Aí você ajuda essa pessoa. Aí aquela listinha zero, fica zerada. Fala assim, nossa, que leveza. Só que muitas vezes a gente não percebe que essa pessoa vem nos ajudar, né? Aí o que acontece? Ah, não dá, não tem, né? Ou vira o rosto, tá? Aí aquela listinha de 10, ela não vira 11. Porque se não ajudou, quem te pediu ajuda, né? Vira 20. Dobra, triplica, dependendo da necessidade da pessoa que veio te ajudar. Aquela sua listinha de 10 vira 20, vira 30, né? E se era 20, virou 40. Aí você fala assim, nossa, agora eu vou começar a ajudar todo mundo, né? Aí nem é assim, né? Porque o mais importante, obviamente, é ajudar. Mas, quando a gente ajuda com amor, com o coração, você vai falar assim, nossa, agora eu vou sair ajudando para ser ajudado, né? Pagar os desagrados que eu fiz contra o pai. Então, eu vou começar a ajudar. Você vai pagar ali 10 itens, né? Mas quando você faz isso por amor, você paga 100, né? Paga 1000. Então, é isso. Mas se você não tem esse ato, né, de ajudar quando alguém pede ajuda, ou não aceita ser ajudado, né? Melhor dizendo, você começa assim mesmo aceitando ajuda. Você entendeu, né? Aceitar ajuda é no sentido de você ajudar a pessoa. Aí começa assim mesmo, sem estar com vontade ou internamente, puxa, se estou fazendo isso porque agora eu assisti esse vídeo aqui, agora eu tenho que ajudar, né?
Mas mesmo assim faz isso. Vai estar agradando Deus do mesmo jeito e vai estar apagando ali alguns itens. Mas com o tempo você vai fazendo com amor e vai aumentando os itens que vai ser apagado, né? Aí você vai perguntar, então agora tem que ajudar todo mundo? Não, obviamente que não também, né? Eu também gostaria de ajudar todo mundo. Então, assim, uma pessoa que venha te pedir ajuda, você deve ajudar, né? Porque na verdade ela veio te ajudar, né? Só que acontece o seguinte, tem cidades, tem muita gente para oferecendo ser para te ajudar. Muita gente vem aparece aí, posso te ajudar, né? Então, e aí eu tava refletindo, né? Eu já pensava dessa maneira, né? Que essas pessoas aparecem para nos ajudar, né? E aí me veio na mente, falei assim, poxa, tem uma cidade, que eu não vou falar o nome, quem é de lá, né? Vai, vai saber o que eu tô falando. É uma cidade que eles mesmos se reconhecem como metidos, orgulhosos, indisciplinados, né? Eu não acho, mas eles mesmos se acham assim. É... Então, e essa cidade, olha, é a cidade que eu conheço que mais tem morador de rua, mais pedinte. E aí agora eu entendo por quê, né? Deus mandou essas pessoas para ajudar as pessoas, os moradores de lá. Como assim para ajudar, né? Para ver se diminui o nível de metidez, de orgulho. E orgulho é uma coisa que Deus desagrada muito a Deus, né? A gente vê várias passagens na Bíblia quando Deus fala dos orgulhosos, né? Então, Deus mandou muita gente para essa cidade para ajudar as pessoas dessa cidade a serem menos orgulhosas, ajudarem mais, fazerem caridade, né? Só que acho que o povo dessa cidade não está percebendo que Deus está mandando para ajudar eles, que eu não vejo quase muitos ajudando, sabe? Tá dobrando a listinha deles, e eu vejo muita gente, né, ali parecendo para ajudar, aí a pessoa fala, não, não tem, não dá. Então, assim, obviamente tem pessoas que ajudam, né, mas a maioria acho que não. Então as pessoas estão aumentando ainda o nível, a listinha, né, a listinha delas dobra, triplica cada não que elas falam ali em ajudar, né, em ser ajudado. Mas vamos lá, né? Então, assim, nessa cidade, né, ou nessas cidades que tem mais pessoas, Deus manda para poder ajudar, nos ajudar, ajuda pelo menos uma, né? E aí você, qual que eu vou escolher, né? Toca, deixa a pessoa tocar no coração, né? Você vai sentir quando a pessoa realmente tocou no seu coração para você ajudar. Tem cidades que tem menos pessoas, né? Menos pessoas pedindo, pelo menos na rua. É, e aí, assim, é mais fácil, entre aspas, né? Só que aparece pedindo ajuda, você ajude, né? Obviamente, se realmente entender se não é alguém querendo, não vou dizer golpe, né? Mas pessoas se aproveitando, né? Se aproveitando. Mas como então, como que eu faço, né? Eu peço para Deus, né? Eu peço pro Pai, falei, Pai, só coloca no meu caminho quem for para eu ajudar de fato, né? Quem o Senhor quer que eu ajude, né? Quem o Senhor quer que me ajude, melhor dizendo, né? Então, assim, por exemplo, às vezes eu tô caminhando na calçada e aparece alguém vindo na minha direção. Eu falo, já penso mentalmente, falo, pai, se essa pessoa não for para, né, se eu não colocou essa pessoa para me ajudar, ou eu ajudar, né, os dois se ajudarem, que se eu tire essa pessoa do meu caminho. É incrível, né? Funciona 100%. Deus faz essa pessoa atravessar a rua, Deus faz eu atravessar a rua de alguma maneira. Se tem uma esquina antes, assim, Deus já faz essa pessoa virar a esquina, né? Ou ainda assim, às vezes Deus faz a pessoa passar do lado da pessoa e a pessoa nem olha para você, né? Você até olha para ver se ela vai pedir ajuda e a pessoa nem olha, né? Só tentar isso, você peça, Deus, se não é para eu ajudar, Deus faz a pessoa
atravessar a rua, virar a esquina, passar por mim, não, como não estivesse me vendo. Então é isso. Tudo é o pai, né? Tudo é o pai. E aí, eu vou contar duas situações, né? Que aconteceram comigo com relação a isso. É... Esse aqui é um vídeo meio longo aqui para Instagram. Normalmente as pessoas não gostam de, né, ver um vídeo longo no Instagram, mas eu não tenho postado muito no YouTube. Só os podcasts, né? Mas se você tiver paciência para ouvir esse vídeo, acho que vai ser bom. Então, duas situações que aconteceram comigo, né? Uma vez eu estava nessa cidade, né? Que eu mencionei. E tô falando assim de maneira genérica para não poder caracterizar qualquer cidade. Não vou falar que eu tô criticando a cidade. É a cidade que eu gosto muito. Então, aí eu tava bravo, sabe? Eu falo assim, eu bravo, né? Às vezes bravo também. Eu tava bravo. Eu falei, pai, eu não vou ajudar mais ninguém. Eu não vou ajudar mais ninguém. E aí eu tava, nesse momento, eu tava na rua, né? Tava caminhando, conversando com o pai. Falei, pai, eu não vou ajudar mais ninguém. Aí, eu caminhando, né? Aí eu fui caminhar numa calçada, tava numa calçada, atravessei a rua, fui pra outra calçada. Aí, nessa calçada, apareceu, assim, tava muita gente vindo contra mim, né? Assim, eu tava indo numa direção da calçada, tava vindo várias pessoas, assim, umas 10, 12 pessoas, direção contrária, né? E eu fui passando no meio das 10 ali, 12 pessoas. Tudo apertado na calçada. Que era horário de almoço, então a pessoa saindo, assim, dos escritórios e tal. E... clínicas, etc. E aí, do nada, uma senhora, ela me para, não colocando a mão em mim, mas eu tava olhando assim reto, sabe? Eu tava fechado, tava bravo e eu tava dando reto. Normalmente eu estou mais, assim, contemplativo, né? Eu tô olhando, caminhando e olhando, contemplando, né? E assim, eu tava sério, olhando reto, assim, aí uma senhora parou do meu lado, no meio daquela multidão ali, que eu tava no meio dessas pessoas, e ela parou, e eu senti que ela parou, né? Do meu lado, assim, que eu fiquei meio que travado no meio das pessoas, assim, me desviando, né? Me desviando das pessoas. Eu senti que ela parou, assim, aí eu olhei pro lado, eu vi que era uma senhora. Aí ela falou assim: você compra uma comida pra mim? Ai, ai. Aí eu já olhei assim pro alto e falei: é, pai, né? Você não tem jeito mesmo, né? Aí eu falei: tá bom, vamos lá, né? Só ver, né? Ele já me testou na hora ali. Não tem como dizer que não foi ele, porque a situação ali. Ela podia ter pedido para as outras 10 pessoas, 12 pessoas que ela estava passando no meio, estava andando junto com outras pessoas, né? As pessoas estavam bem arrumadas, né? Estavam na hora de almoço, trabalho ali, estava para todo mundo bem arrumado. Ela podia muito bem ter pedido para aquelas pessoas. Ela, né? Deus colocou ela aí só para ver assim, ah, você não vai ajudar nem, eu quero ver. Na verdade, não é ajudar, né? É ser ajudado, né? Ó, essa lista daqui tá. Essa braveza que você ficou comigo hoje aí, essa listinha cresceu aqui, né? Aí, quero ver, vou mandar alguém para te ajudar, quero ver se você vai aceitar ou não, né? Aí, eu aceitei a ajuda. E a outra situação foi, assim, eu já contei para algumas pessoas, eu estava sentado num banquinho, é um banquinho que tem uma árvore, né? Isso já é numa outra cidade. Aí eu estava no banquinho sentado, é um banquinho que fica em volta de uma árvore. E E aí eu vi um menininho vindo, né? Ele tinha 10 anos de idade, né? Eu sei porque depois eu perguntei pra ele. Eu já dei spoiler aqui, né? Vamos lá. Aí ele tava vindo na minha direção, eu tava sentado, mas ele tava parando, conversando com as pessoas, né? Ele tava com uma caixa térmica, não era de isopor, né? Aquela caixa térmica mesmo, plástica assim, de levar pra praia e tal. E aí eu vi que tava vindo, né? E vi que tava vendendo alguma coisa. E aí eu baixei a cabeça e falei assim, pai,
Eu só vou ajudar ele se se ele chamar minha atenção, né? Eu não vou olhar pro olho dele, porque quando a gente olha diretamente, assim, já meio que já se oferece para ajudar, né? Eu falei, pai, só vou ajudar eles, né? Ou deixar ele me ajudar, se ele chamar minha atenção. Aí eu baixei a cabeça e tal, ele passou por mim, aí eu olhei pra trás, estranho, né? Eu falei, não era pra ajudar, né? Mas eu falei, poxa, um menino de 10 anos, não era pra eu ajudar, não era pra ele me ajudar. Tá bom, né? Aí eu olhei de novo, assim, ele já tava mais longe, né? Eu olhei pela segunda vez, ele já tava mais longe, tava inclusive atravessando a rua. E assim, nessa que eu olhei pra lá, que já tava longe, e já tava atravessando a rua, eu voltei, eu olhei de novo, né, pra frente, direção do meu corpo, assim, a área dentro do meu corpo. Nesse que eu virei, ele apareceu na minha frente, assim. Nossa, eu não falei nada pra ele, mas mentalmente pensei assim, nossa, se teletransportou, né? Possível, ele tava lá atravessando a rua, apareceu assim. Mas é coisa de Deus, né? Deus faz até as pessoas se teletransportarem, né? Ó, ele não teletransportou, mas como se fosse, pra mim, foi assim, instantâneo aparecer dele na minha frente. Deus faz essa questão de colapsar o tempo, né? O espaço e tempo, Deus pode fazer tudo, né? E aí eu perguntei pra ele, falei assim, nossa, você voltou? Ele assim, voltei. Eu falei, mas por que você voltou? Aí ele falou assim, porque eu ouvi uma voz que disse que era pra eu voltar aqui e oferecer pra você, né? Aí eu falei, tá certo. Falei assim, você prestou atenção na voz? Ele prestei. Falei, essa voz é a voz de Deus. Agora você já sabe como que é a voz de Deus. Então é isso, né? Aceite ser ajudado para diminuir a sua lista. Desagrade ao Pai. Peça ao Pai que coloque só as pessoas certas. Ele quer que venha para te ajudar, né? E ainda assim, quando você estiver caminhando, né, como eu disse, em várias cidades, tem muita gente que aparece para te ajudar, e eu sei que não dá para ajudar todo mundo, pede, pai, se essa pessoa for para eu ajudar, que essa pessoa continue no meu caminho, né? Ou que ela realmente toque meu coração. Então, peça a Deus na hora, que aí ele vai te mostrar se realmente essa pessoa veio por ele, né, enviada por ele para te ajudar, ou só é coisas do acaso, né? Tá bom? Então, fica com Deus, fica com o Pai e até mais.